Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês, amém? Eu agradeço imensamente pelas orações dos irmãos, né? Essas 2 semanas não foram fáceis, né? Mas glória a Deus, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações, tá bom? Vamos abrir, abra por favor a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Todos lá? Bom, vamos ler. Nós vamos ver hoje, com a graça de Deus, Hebreus capítulo 7, versículos de 11 a 19. Eu vou ler com você. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença nesse lugar, por ter preparado todas as coisas de antemão para nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te prestar culto, para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque cabe bem ao povo de Deus adorar ao seu Deus, o nosso Salvador bendito, glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressurreto hoje vive, Senhor, intercedendo por nós, está aqui hoje, Senhor, para falar aos nossos corações. Senhor, cumpre em nós o Teu querer, Deus. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Deus. Esse é o nosso coração essa noite. Fica à vontade, nosso meio Espírito Santo de Deus. Que o Senhor mantenha cada coração e cada mente, Senhor, focada, capturada, Senhor, pelo Teu amor, a Tua graça, Deus. Repreenda, Senhor Deus, todo cansaço, todo sono, toda distração, Deus. Que o Teu nome somente seja glorificado essa noite, Deus. Faz além do que podemos pedir ou pensar nessa hora, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mas Deus é bom, irmãos. Eu não sei se vocês têm notado a guerra espiritual nessas últimas semanas. E eu fico impressionado. Eu falo, Deus, isso é real mesmo, né? É real que tudo isso está acontecendo. Parece o final dos tempos. Eu falo, meu Deus do céu, nos ajuda, né? E a gente clama a Deus para que o Senhor nos dê a graça que a gente necessita, irmãos, porque é uma coisa depois da outra, e quando você levanta a cabeça e já vem outra onda de novo, né? Que o Senhor Jesus nos dê a graça necessária. Nós dependemos dEle, eu sei disso. O nosso Redentor vive, irmãos. O nosso Redentor vive, e não há outro modo, né? Que a gente possa ser abençoado, a não ser por Ele. Então, eu creio que Deus vai fazer essa obra, né? Oro que o Senhor toque e esse computador destrave, em nome de Jesus Cristo. Queridos, mas eu quero fazer uma rápida revisão com você.
Nós estamos estudando o livro de Hebreus, né? E esse livro fala sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, né? E nós temos aprendido, né, que Jesus Cristo, nas últimas, né, 3 semanas atrás, nós vimos a importância do sacerdócio de Cristo. Nós comparamos esse sacerdócio ao sacerdócio levítico. Nós sabemos que pela lei, né, a lei de Deus, né, não poderia haver sacerdócio a não ser da tribo de Levi. Lembra disso? Nós aprendemos que não poderia haver sumo sacerdote senão da família de Arão. Vocês lembram disso? Mas agora o autor ele está nos sacudindo, né? Ele está nos mostrando, nos revelando algo que é chocante, né, para todos, né? De que todo esse reinar, vamos dizer, essa vigência sacerdotal acabou. Ela acabou. E ela não só acabou, né? Deus, ele instituiu um novo sacerdócio, que agora é eterno. Então nós temos visto alguns pontos, né, importantes em relação a essa mudança de sacerdócio. E o autor, eu quero lembrar com vocês que do 1 ao 10, né, o capítulo 7 de Hebreus, 1 ao 10, ele fala dessa menção histórica, essa mudança histórica. E se você lembra comigo, você viu lá nos primeiros versículos Abraão dando dízimo a Melquisedeque, lembra disso? Isso mostra, né, a gente viu que historicamente falando, né, antes da lei ser dada, né, Melquisedeque, ele já existia como sacerdote diante do trono do Deus Altíssimo, né, como sumo sacerdote diante do Deus Altíssimo. E quando Abraão ele entrega os dízimos a Melquisedeque, que é de Abraão que vem toda, né, Levi e todo Israel, é como se tudo aquilo estivesse, né, sujeito a Melquisedeque. Então ele mostra de forma histórica que antes da lei ser dada, antes de Levi, antes de Arão, Melquisedeque já existia, né? E aí esse ponto de hoje é um ponto muito importante, se não o mais importante, porque ele pega agora o ponto de vista bíblico, doutrinário. Ele vai mostrar pela palavra de Deus como essa mudança de sacerdócio ela tinha que acontecer. Ela na verdade aconteceu, né? Deus ele instituiu esse novo sacerdócio na palavra dele, né? Então é muito importante isso que nós vamos meditar hoje nesses versículos de hoje. E a parte final dos argumentos do autor que nós vamos ver depois é a parte prática, né? Nós precisamos de um sacerdote que viva para sempre, né? Nós precisamos de um sacerdote à altura do sacrifício que foi feito, né? À altura de tudo que foi realizado, porque nós vamos enfatizar hoje que todo sacerdócio arônico, todo sacerdócio levítico, ele veio por meio da lei, né? E aí eu quero que chama bastante a sua atenção para isso, né? A lei ela não é errada, ela não é problemática, ela não é... O problema da lei é que ela é fraca no propósito de nos aperfeiçoar como adoradores a Deus. O propósito da lei, ele acaba sendo apenas nos conduzir a Cristo, aquele que é perfeito. O propósito da lei nunca foi ser permanente, né? O propósito da lei nunca foi, olha, essa lei está sendo dada para que a gente tenha vida em nome da lei. É simplesmente impossível, porque a lei ela é muito boa em nos mostrar os nossos erros. Isso a lei faz bem. Mas uma coisa que a lei não tem como fazer, não tem o poder de fazer, é nos salvar. Não é verdade? A lei ela pode mostrar o quanto nós somos deficientes, ela pode mostrar que nós somos condenados e culpados, mas ela não tem o poder de nos aperfeiçoar. Ela pode nos condenar bem, mas não pode nos salvar. Então, porque a lei ela tem essa deficiência, ela não salva, ela perde, né, o principal propósito, que é aproximar o homem de Deus. Então é por essa razão, né, por essa fraqueza da lei, que o sacerdócio levítico, que é baseado na lei, né, se você quer saber a lei, você tem que ler o livro de Levi, certo? Então
todo o propósito da lei, né, e do sacerdócio levítico é inútil nesse sentido. Então é claro que isso mostra que, por sua natureza, tudo isso Deus fez por um tempo temporário. E Gálatas nos ensina que o propósito da lei é se servir de tutor, né, até que Cristo, né, viesse. E Romanos fala que nós estamos mortos para a lei, né, porque a lei é um marido carrasco e tirano, né? Não é gracioso, né? Não é bondoso como a graça de Deus. E é por isso que nós morremos em Cristo para a lei, para que pudéssemos ser vivificados e uníssemos a um outro Senhor, e estivéssemos com Ele para sempre, que é Jesus. Amém? Então tudo isso, irmãos, é muito especial, é muito importante, e isso daqui mostra para a gente a importância do que nós vamos falar hoje. Obrigado, Isaac. Não sei como você conseguiu, mas eu creio que foi a graça de Deus. Foi, né? Irmãos, dá para você acreditar nisso, que isso aqui nunca deu esse problema e hoje deu? Só Jesus. Mas o que o Senhor vai falar, Ele vai falar, e ninguém vai impedir. Não é? Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Bom, então o que eu estava falando para você, eu vou colocar aí o tema da mensagem: Jesus, o eterno sumo sacerdote, tá bom? E os pontos que eu estava falando são os argumentos que o autor coloca nesse capítulo, tá bom? O argumento histórico, de 1 a 10, se vocês puderem adiantar. O argumento doutrinário, de 11 a 25. E o argumento prático, de 26 a 28, que a gente vai ver depois. Bom, seguindo então adiante, eu quero falar para vocês 4 pontos porque quatro pontos que o autor destaca da necessidade da mudança de sacerdócio. Eu adiantei um pouco para você em geral, mas aqui estão eles, né, tirados do texto, tá, do capítulo 7. Estão ali. Primeiro, dos versículos de 11 a 14, por que Deus teve que mudar, né, esse sacerdócio? Primeiramente, porque tanto o sacerdócio quanto a lei eram imperfeitos para o propósito divino de salvação, né? Tanto a lei como o sacerdócio levítico não podiam nos salvar. Segundo ponto, de 15 a 19, porque sendo imperfeitos, o sacerdócio e a lei não poderiam continuar para sempre. Certo? Bem lógico. Terceiro ponto, porque o juramento de Deus não pode ser quebrado. E nós vamos ver isso no próximo culto, Deus permitindo, que Deus institui, né, o novo sacerdócio sob juramento. Isso a partir do versículo 20. E o último ponto, porque sendo homens, os sacerdotes morriam, né? Então, naturalmente, de forma bem prática, não era algo sustentável e permanente. Então é isso aí, irmãos. Vamos lá, versículo 11. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Tá? Então o autor ele nos traz esse pensamento lógico, né? Bom, qual a necessidade, então, de mudar esse sacerdócio por um sacerdote que é segundo uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque, e não mais a ordem de Levi, não mais a ordem de Arão, por meio de quem todo Israel estava acostumado a fazer as coisas no templo. Então, essa necessidade. E eu vou repetir, irmãos, essa necessidade se deu à fraqueza da lei, à inoperância da lei em nos salvar. A lei ela não tem esse poder, ela pode condenar, mas não salvar. E Salmo 110:4 nos diz algo assim muito importante. Vamos ler Salmo 110:4. Diz lá: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio eterno, permanente, né,
que de Deus, instituído pelo próprio Deus. Aqui é o Pai falando do Filho, tá? Aqui é Deus falando sobre o Messias, o Salvador do mundo. E ele fala: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a gente já viu de forma histórica, a gente está vendo de forma doutrinária, né? Segundo a palavra de Deus, Deus falou, né? Se Deus está falando, é porque Ele sabe que aquilo que estava obsoleto, já tinha perdido o propósito, né? Já não estava mais adiantando. Então ele institui, nós vamos meditar isso mais tarde, sobre conjuramento, né? O Senhor, ele institui o novo sacerdócio, o sacerdócio do Messias, do nosso Senhor Jesus, conjuramento. E a palavra perfeito, ela vai ser repetida várias vezes nesse capítulo com sentido de propósito, né? de completo, né? Perfeito no sentido de completo. Somente em Jesus Cristo, irmãos, nós temos o propósito de Deus para nós, ele é completo, né? De nos amar, de nos salvar e de nos ter com Ele para sempre. E não só isso, de perdoar, né, todos os nossos pecados. No antigo sistema, o sistema da lei, o sistema mosaico, os sangues de animais, os sacrifícios de animais, eles não podiam remover os nossos pecados, né? O sangue apenas acumulava, era como se fosse fazia com que Deus tolerasse, até que o pagamento dos pecados fosse pago. E o pagamento só veio por meio do sangue de Cristo, né? Então, todo o sistema, né, da lei, levítico, por meio de animais, ele só permitia que Deus, ele cobria, né, ali os pecados do homem temporariamente, até que o sacrifício definitivo pudesse, então, remover os nossos pecados definitivamente. Para apagar os pecados diante de Deus, irmãos, só o sangue de Jesus. Eu sei que falar da lei é muito chato, né? Mas isso é muito importante, irmãos. É muito importante para a gente entender que houve um processo jurídico. A gente entende que as coisas de Deus não são arbitrárias, né? Deus, ele não simplesmente acorda um dia e muda de ideia. Não, as coisas são muito lógicas, as coisas fazem muito sentido. Tudo implica em algo, tudo está amarrado a algo, tudo né, explica uma situação, né? Uma situação que nesse caso não tinha solução. Imagina, né? Quando a gente fala dos sacrifícios levíticos, a gente está falando de religião, irmãos. Só para você entender o que a gente está falando. A mesmice da lei, ritual após ritual, algo morto, algo que você não sente a presença de Deus mais. Sabe, a gente está falando de morte de bicho, de sangue, de coisa fedida, a gente está falando de coisa velha, a gente está falando de coisa que não tem nada a ver com Deus. E a gente precisa, às vezes, ter que mastigar dessa forma para a gente entender do que esse texto está falando a respeito, mas está falando disso. Está falando de religiosidade, de fazer coisas sem saber para quê, sem entender por quê. De fazer por fazer, de repetir por repetir, porque eu estou acostumado, porque a tradição fala, porque eu sempre fiz, porque meus pais faziam, meus avós faziam. Tá, mas o que isso tem a ver com Deus hoje? O que isso acrescenta no teu relacionamento com Deus? O que isso transforma a tua vida? Não sei, me faz me sentir com uma sensação de dever cumprido. Como eu ouvi uma vez, né? Eu gosto de culto pela manhã porque eu vou e já me livro. Vocês dão risada, mas eu ouvi isso, eu tive a infelicidade de ouvir isso. Eu queria nunca ter ouvido isso, mas eu ouvi. Depois não sai mais do ouvido essas coisas, né? Mas eu ouvi isso, né? O que passa nesse coração, irmãos? O que passa nessa mente? Eu gosto de fazer logo e me livrar. Um peso, uma obrigação, né? Uma obrigação. Nós estamos livres de obrigação, irmãos.
É isso que a gente está falando, isso, sabe? O autor de Hebreus, ele está tentando quebrar um paradigma na cabeça dos autores, porque eles estavam tão acostumados com a lei, eles estavam tão acostumados com rituais e com sacrifícios e religiosidade, anos e anos e anos, que eles estão questionando Jesus, eles estão questionando a validade de tudo isso. Irmãos, graças a Deus, toda essa religiosidade, essa obrigatoriedade foi quebrada em Jesus. Mas o autor agora vai explicar que só pode ser quebrado em Jesus, né? A lei só não está mais atada a nós quando a gente morre para ela e nasce em Cristo, né? De outra forma, a gente continua atado à lei. Então, é importante isso, essa desconstrução para a reconstrução, né? E às vezes você pode pensar, nossa, mas isso está muito longe, não está tão longe de nós, não. Nós somos seres religiosos, né? Nós gostamos das coisas, né? Do jeito que a gente está acostumado, né? A gente não está muito aberto à mudança, a gente está muito aberto a ver diferente, a pensar diferente, a fazer diferente. Então, quando se fala de vida eterna, de salvação, de vida com Deus, Deus se revelando ao homem, o plano de Deus revelado ao homem, Deus quer que a gente acorde, né? A gente desperte, a gente compreenda que tudo isso é passado agora e tudo se fez novo em Cristo Jesus, e nós precisamos ter um novo procedimento, um novo olhar, um novo andar, uma nova caminhada com Deus agora. Então, eu espero que você absorva o principal de tudo isso que a gente está falando. Então, esse sangue de animais, eles não tinham poder, tudo o que acontecia era morto, né? Era a morte, né? A religiosidade, ela tirava a morte. Versículo 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, primeiro ele questiona a necessidade da mudança do sacerdócio. E a gente meditou, a gente refletiu que tinha que ter uma mudança porque o que estava não estava fazendo efeito, né? Não podia salvar ninguém. O negócio ia ali, ia continuar daquele jeito para sempre, né? E agora ele fala no versículo 12 que é certo que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança na lei. É como se a gente, né, para a gente não dar, por exemplo, numa democracia se instituir uma monarquia, porque tem que mudar a Constituição. Então, a lei mudando, aí sim a gente pode, né, ter uma mudança, né, mas a lei tem que ser mudada primeiro. E agora o autor vai falar para nós que a lei mudou, que a lei mudou, né? Então assim, peraí, então o questionamento é, há necessidade de mudança? Sim, há, né? Esse não aproximou ninguém de Deus, não fez ninguém melhor para Deus, o ser humano continua pecador e longe de Deus, né? Separado de Deus, não houve uma mudança, né? O sangue de animal não trouxe melhora no relacionamento do homem com Deus. Então tá, mas para que haja mudança no sacerdócio tem que haver mudança na lei. E agora o autor vai mostrar para a gente que houve então uma mudança na lei. Que mudança na lei será que foi essa? Cristo cumpriu a lei por nós. Cristo cumpriu a lei por nós. Toda ela. Toda a lei. Ele cumpriu. Louvado seja o Senhor. Então, isso é para explicar que agora ninguém pode pensar na possibilidade de um relacionamento com Deus por meio da lei. Já não existia, e agora não há nem lugar para ela, porque Cristo cumpriu a lei, Ele cumpriu toda a lei. Agora, se nós temos ou almejamos algum tipo de relacionamento com Deus, tem que ser através de Cristo, não mais através da lei. Então a lei ela muda, né? E aí eu quero te dizer nesse sentido, né? Não que a lei agora ela, como posso te dizer, não é que Deus ele aboliu a lei no sentido, é porque ela simplesmente, pela sua fraqueza em nos salvar, ela agora já não tem mais lugar
Vocês estão entendendo? Não existe mais lugar para a lei no relacionamento Deus-homem. Porque Cristo cumpriu a lei. Agora eu e você, nós podemos agradar a Deus. Eu acho que a Tati falou ontem para as mulheres isso, se eu não me engano, né? Para agradar a Deus agora, não é mais por meio de lei, não dá mais. Para eu e para você agradarmos a Deus, tem que ser agora por meio de um relacionamento de amor com o Pai, que só Cristo pode estabelecer em nós. Então, não há mais propósito, né, para a lei. Tudo bem? Então isso é muito importante para nós. Colossenses 2, de 13 a 14 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então veja que poderoso, irmãos, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, né, na incircuncisão da nossa carne, indignos, né, inimigos de Deus, em oposição a Deus, em guerra contra Deus, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões em Cristo. Na cruz foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele está ali pagando por todos os nossos pecados, né? Ele está a justiça de Deus está sobre ele, né? Todos os nossos pecados estão sendo pagos, ele está sendo condenado por causa dos nossos erros, e ele nos transfere a sua justiça, e é por isso que ele nos perdoa todas as transgressões. É como uma grande dívida que foi paga, né? Todas as nossas dívidas diante de Deus foram pagas com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí então diz o 14 que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Então, tudo que era contrário, todos os seus pecados, imagina um registro, né? Tudo que falou, tudo que pensou, tudo que olhou, tudo que ouviu, tudo que consentiu, tudo que... até o bem que a gente sabe que tem que fazer, se não faz, a gente peca, a Bíblia fala, né? Então, tudo que se omitiu, né? Aí você vai vendo o tamanho dessa lista, né? Tudo que viu, ouviu, falou, fez, ouviu, omitiu, meu Deus, anos, né? É uma lista longa. Quanto mais se vive, mais a lista cresce, né? Aí isso tudo é uma dívida. Imagina como uma nota promissória que você tem que acertar, né? E aí o versículo fala que Jesus, ele quitou isso para nós. Ele pagou por isso para nós. E a nota promissória, que era escrita de dívida, ele pregou na cruz. Está pago. Está paga. Então é isso que o versículo está falando para nós. Então toda essa escrita de dívida que consistia em ordenanças, toda a lei que nos era contrária, que nos ajudava, mas que nos condenava, que nos tornava culpados, que nos fazia merecedores do inferno e não do céu. Tudo isso é o que Jesus pregou naquela cruz, quando ele pagou a nossa dívida. Ele a removeu e a pregou na cruz. Tremendo, né? Tremendo. Então, Jesus resolveu o problema, não a lei, né? Jesus resolveu, inclusive, o problema que a lei nos causava, né? Ele cumpriu toda a lei, justiça foi feita, e a escrita que nos condenava, ele pregou lá na cruz, junto com o corpo dele, ficou lá. Versículos de 13 a 14. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Qual era a tribo de Jesus mesmo? Judá, né? Não era Levi, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto
a sacerdócio. Então esse sacerdócio, ele pode ser mudado porque agora a lei foi mudada. Vocês estão entendendo o raciocínio, a lógica? Agora faz sentido. Então o autor está falando, vocês não têm que ficar preocupados, né? Porque a lei fala que só os levitas servem como sacerdotes e somos sacerdotes, porque a lei mudou. Jesus, ele cumpriu a lei. E se mudou a lei, pode mudar o sacerdócio. Vocês estão bem. Vocês estão bem com Deus. Deus está tudo bem, né? Foi o próprio Deus que instituiu isso. É o que o autor está falando para eles. Esse sacerdócio foi mudado, porque o sacerdócio antigo não resolvia o nosso problema. Era preciso que mudasse o sacerdote. O sumo sacerdote tinha que mudar. Versículos de 15 a 17. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Então a gente já olhou para Melquisedeque historicamente, né? E aí ele fala que um novo sumo sacerdote semelhante a Melquisedeque, ou da ordem de Melquisedeque, não mais da ordem de Levi, não mais da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Versículo 16, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem. Vocês lembram que o sumo sacerdote, ele tinha que ser sumo sacerdote simplesmente por causa da família e da linhagem dele. Era uma regra, né? Era uma coisa que era uma regra, era uma lei que era dada. Não tinha como mudar, a menos que Deus mudasse isso. Mas segundo, então, alguém que se tornou sacerdote por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Então, Melquisedeque, Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é sumo sacerdote para sempre, né? A ordem de Melquisedeque é uma ordem eterna, certo? Então, olha só, o sacerdote, porque Deus deu um jeito na lei, Deus pôde mudar o sacerdócio, certo? E agora, por causa dessa mudança de sacerdócio, olha o que vem, olha o que tem, não mais alguém segundo regras, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Amém? Então agora o nosso novo sumo sacerdote, ele não está lá porque tem que estar. Ele está lá por causa do poder de uma vida indestrutível. Amém? É outra coisa, né? É outra coisa, é algo completamente diferente e mais poderoso. Versículo 17. Porquanto sobre ele é afirmado, e ele repete Salmo 104:10. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É sobre ele, é sobre Jesus, esse novo sumo sacerdote, que não está lá cumprindo regra, que não está lá, né, cumprindo uma escala. Ele está lá porque foi instituído por Deus, segundo o poder de uma vida indestrutível, de uma vida que não acaba, que não tem fim. Louvado seja o Senhor. Jamais, irmãos, a gente poderia falar isso de qualquer sacerdote da tribo de Levi, ou sumo sacerdote da família de Arão. Algum outro tem o poder de vida indestrutível? Algum outro? Não. Mas sim, Jesus é o único de quem se pode falar isso. Mateus 27:1, olha só os sumos sacerdotes levitas. Olha o que fala sobre ele aqui em Mateus 27:1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão. Imagina que decisão esses sumos sacerdotes tomaram. Uma decisão do sumo sacerdote, representante do povo diante de Deus, representante de Deus para o povo, de tomar a decisão de quê? Condenar Jesus à morte. Vocês estão em outro aqui, Mateus 27:1.
de condenar Jesus à morte, irmãos. Mateus 27:1. Os sumos sacerdotes tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Imagina. Era esse tipo de sumo sacerdote que as pessoas estavam com dificuldade de deixar passar. Versículos de 18 a 19. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então vocês entendem, queridos, agora por que a ordenança anterior ela foi revogada? Por que Deus teve que revogar a lei antiga? Porque ela era fraca e inútil. Ela não servia para o propósito de nos salvar, de nos aperfeiçoar, de nos aproximar de Deus, de perdoar os nossos pecados. Deus, Ele precisou revogar. Ela não estava dando certo. Então, a ordenança anterior é revogada por ser fraca e inútil. E versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior. E de quem ele fala dessa essa esperança superior agora? Jesus, né? Jesus é essa esperança superior, pela qual nós então, né, de fato, nos aproximamos de Deus. Amém? Queridos, eu sei que parece, né, difícil, mas não é. É simples, né? Na verdade é muito simples, né? Só que às vezes é importante colocar termos jurídicos para que haja um processo nas mentes, né? É muito fácil a gente falar, Deus nos ama, né? Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É bom, né, isso? É maravilhoso, né? Mas nós não conseguimos compreender a profundidade disso, irmãos, a menos que a gente entenda que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Não há sequer um justo, a Bíblia fala. Não há um sequer. E aí a gente começa a pensar, nossa, mas agora eu tenho um problema. Né? Nossa, mas não tem um justo sequer, então agora eu tenho um problema. Né? Eu estava gostando do que você falou antes, né, que Jesus morreu para nos dar a vida eterna, mas agora que eu entendo que eu tenho um problema, eu vou valorizar muito mais a solução de Deus. Não é? Agora que eu entendo que eu sou incapaz de chegar ao céu pelos meus esforços e meus méritos, agora eu vou olhar com outros olhos e outra atitude para a solução de Deus para o meu problema. O problema do meu pecado. Né? Vocês compreendem isso, queridos? Então, às vezes é importante a gente caminhar o percurso completo, né? E não pegar um atalho. Sei que a gente gosta de atalhos, né? Mas nem todo atalho é bom, tá bom? Nós temos um grande problema, irmãos, como cristãos, né? Como povo de Deus, muitas vezes, por queremos atalhos. Nós queremos tanto fugir da adversidade, da dificuldade, do problema, que nós estamos sempre procurando um atalho. E todo atalho que é apresentado a gente acha que é de Deus, né? Mas eu creio, eu penso, eu acredito de verdade, irmãos, que muitas vezes o milagre de Deus não é Ele tornar a montanha uma planície. Muitas vezes o milagre de Deus é nos dar força para subir a montanha. Não é verdade?
Às vezes a gente quer simplificar o problema de uma maneira tão grande que a gente quer tirar, na verdade, o problema, né? E no que dependesse de nós, a gente faria isso para todos os nossos problemas, né? Mas Deus é que é tão bom e tão fiel que não permite isso para que a gente possa amadurecer, aprender, crescer e se desenvolver na fé, né? Lembra sempre de Jó, irmãos, o que ele falou? Com todos os problemas que ele teve, no final ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu sei que ninguém gosta de problema, eu também não gosto, né? Não posso mentir para você. Eu odeio problema. Se eu puder, eu fujo de todos eles, e Deus sabe disso. Porque problema é problema, né? O nome já fala, né? Dificuldade, que isso? Quem quer? Quem é louco? Né? Ninguém é louco para isso. Mas Deus usa, irmãos, Deus usa, né? Deus usa para nos fortalecer na fé, Deus usa para nos aproximar de Deus, Deus usa para moldar o nosso caráter, né? Deus usa. O principal, irmãos, é que você descanse que Deus está sempre no controle. Se você crê nisso, que Deus está sempre no controle, os problemas não vão interferir, né? Você não vai dar tanto valor aos problemas, porque os seus olhos estão na solução, no seu grande Deus. Amém? Então é isso, né? Verdadeiramente você tem que descansar o teu coração no Senhor, né? Confiar que Ele te ama, e não abra mão disso, né? Do amor de Deus para a tua vida. E confiar que independente das circunstâncias, independente das lutas, das dificuldades, o Senhor está contigo, né? E Ele vai te dar a vitória, né? Porque Ele é vitorioso. Ele é o vencedor, né? Ele é vencedor. E nós, biblicamente, somos chamados de mais do que vencedores. Mas eu tenho que falar, né? Isso não significa isenção de problemas e dificuldades. Significa que no meio dos problemas e dificuldades, você já é mais do que vencedor. Tudo bem, irmãos? Porque é pregado um evangelho triunfalista, né? De que crente não tem problema, crente não tem dificuldade, crente não sofre. É mentira. Deus nos livre de não sofrer, irmãos. Nós seríamos os piores, né? Os mais estragados do mundo, se não houvessem, né, dor e sofrimento. Deus, Ele transforma o sofrimento em glória. Como que nós vamos querer a glória se nós fugirmos do sofrimento? A gente está abrindo mão do próprio evangelho, né? Se você, por que Jesus teve o nome mais exaltado, né? Porque Ele desceu no mais fundo. Ele se humilhou, irmãos, e foi assim, não só se tornando homem, mas sendo obediente à morte e morte de cruz, né? Tipo, você pode olhar, né, os degraus que Jesus teve que descer e não teve nada mais embaixo. E por causa disso, ele foi exaltado à mais alta posição. Por causa disso, Filipenses 2 nos fala, né? E recebeu o nome acima de todo nome, né? Ao qual todos vão se dobrar e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas foi porque Ele se humilhou, foi porque Ele sofreu, foi porque Ele desceu primeiro, né? Então eu vejo a vida cristã como uma grande parábola, né? A gente vai lá embaixo, mas aquilo não é o fim ainda, irmãos, tá bom? Para nós que cremos e que nascemos de novo, o fim não é a parte de baixo da parábola, tá bom? O fim é o céu, o fim é a glória com o Senhor face a face, tá? Então, até esse dia, né, nós vamos estar perseverando, né? Até esse dia nós vamos estar aprendendo, e o importante, né, servindo ao Senhor, né, glorificando o nome dEle, crescendo na graça e no conhecimento dEle, amando o Senhor, né, conhecendo o Senhor e fazendo Ele conhecido. Esse é o propósito, né? E o que mais a gente quer, né, irmãos? Estamos indo para o céu. O que mais você quer? Estamos indo para o céu, irmãos, né? Não há nada maior e nada melhor, tá bom?
todo mundo vai passar, tá bom? Todo o mundo com toda a sua glória, né? Vai passar. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Mas a gente tem uma esperança superior, uma esperança maior, que excede tudo e qualquer coisa, de boa ou de ruim, não importa. É muito maior do que os nossos olhos podem ver, né? Muito maior do que a nossa mente pode compreender. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, por essa noite, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor, e ela sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou, Deus. Nós temos essa promessa gloriosa, Deus, a promessa gloriosa do céu. Estaremos contigo para sempre, Deus. Mas hoje nós já podemos nos alegrar, porque o Senhor escolheu estar conosco para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim, até o final dos séculos, o Senhor prometeu. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, o Senhor prometeu, Senhor. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor prometeu, Senhor. O Senhor prometeu, ó Deus, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. O Senhor prometeu, ó Deus, nos livrar de todo sofrimento, dor e tristeza, Senhor. Um dia, Senhor. Obrigado, Jesus, por vir à terra e não ter medo, Senhor, de pagar o preço daquela cruz, o preço que nos garante hoje a esperança da nossa salvação, o preço, Senhor, que nos permite a remissão dos pecados, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa gratidão essa noite, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, Deus, recebe-nos por inteiro, Deus. Queremos te dar o nosso coração, Deus, com toda a preocupação, com toda a ansiedade, com toda a tristeza, com tudo aquilo que nós temos passado, Senhor. Temos vivido dias maus, dias difíceis, Senhor. Eu sei que às vezes o coração e a mente se preocupa, Deus, com as coisas do dia a dia, Senhor, e como isso vai nos afetar. Eu sei, Deus, nós somos humanos e todos nós nos preocupamos com isso, Senhor, mas a gente escolhe hoje olhar para Ti, Deus, que está acima de tudo isso, Senhor, de toda a preocupação, Senhor, toda a luta, de toda a dificuldade, de toda a falta, Senhor. Tu sabes exatamente a luta que cada um está enfrentando, Senhor. Tu sabes, Senhor, Tu conheces, Senhor Deus, cada um. O Senhor conhece as estrelas do céu pelo nome, Deus, quanto mais a nós, Senhor. O Senhor fala que o Senhor nos ama muito mais do que a cada pardal que o Senhor sustenta, Senhor, a cada flor do campo que nem Salomão se vestiu com tamanho esplendor, Senhor. Muito mais a nós o Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor é um Pai zeloso, um Pai fiel, um Pai de amor, Senhor. O Senhor conhece as inquietações do nosso coração, Senhor. Nós escolhemos entregar para Ti essa noite, Senhor. Entregar e não tomar de volta, Senhor. A confiar, ó Deus. Obrigado, Deus. O que é difícil demais para um Deus que nos amou de forma tão completa, tão tremenda. O Senhor entregou tudo por nós, Senhor. O Senhor se entregou por nós, ó Deus. Senhor, nós não tememos o mal, Senhor. Nós não tememos, Senhor, o que nos pode fazer o homem, Senhor. Senhor, nós não tememos, Senhor Deus, as más notícias, Senhor. Nós não tememos as enfermidades, Senhor. Senhor, nós não tememos, Senhor Jesus, as lutas, as dificuldades, Senhor, os impossíveis que se apresentam diante de nós, o mar, ó Deus, que está adiante, os gigantes, ó Deus, que vêm. Nós não tememos, Senhor, as muralhas, Senhor, que aparecem do nada diante de nós, Senhor. Nós não tememos, Senhor, nada disso, Senhor.
nós não tememos, Senhor. Com o Senhor nós podemos, ó Deus, saltar muralhas, Senhor. Com o Senhor podemos pisar numa tropa inteira, Senhor. Nosso coração não vai se abalar, ó Deus. Nós não vamos, Senhor Deus, nós não vamos nos apavorar, Senhor. Essa noite nós escolhemos confiar no Deus da nossa salvação, Senhor. O Deus que nos ama, o Deus que nos ama perfeitamente, completamente, Senhor. Senhor, que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde a mente e os corações, Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Deus. Senhor, faz cair por terra agora, Deus, tudo que não vem de Ti, Senhor. Faz cair por terra agora, Deus, em cada coração, todo levante do inimigo, Senhor. Senhor, todo rugido, né? Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Agindo Deus, não há quem possa impedir, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Adore o Senhor, meu irmão. Adore o Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Toda vez que o povo de Deus adorava o Senhor, o mal temia e se autodestruía. Adore a Deus. Confie em Deus. Experimente o poder da adoração a Deus, irmãos. Adore ao Senhor. Deixa cair do seu coração qualquer outra coisa, qualquer preocupação, medo, ansiedade. Em nome de Jesus. Deixa que tudo isso bata em retirada em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.